amiga do Arte que Faz, seja bem-vindo a mais um cantinho nosso aqui do YouTube. E hoje eu tô aqui com essa presença especialíssima, que é a Adriana Vitti Crivillari. É Crivillari? Crivillari. Crivillari, que tá sempre com a gente, participa de muitas revistas e hoje está nos dando o prazer. Eu que tenho a honra, né, de trazer o trabalho. Muito obrigada pelo convite. Imagina, tô muito feliz. Obrigada a você, viu? A Adriana, ela é conhecida por esses motivos super fofos que ela faz em pintura em tecido, pet colagem com pintura, mas hoje ela vai ensinar a fazer esse chale aqui com esse motivo de ovelhinhas, que é lindo, é muito fofo. Tudo que ela faz é fofo, assim como ela. Obrigada. Toda meiga, que hoje ela não está nervosa, que geralmente ela está com a mãozinha fria, hoje ela está super à vontade, né? Então a gente vai fazer esse casal de ovelhinhas. Isso. Olha, o que eu preciso é de uma tábua. Tá. Eu uso fundo de gaveta. É? Aí eu passo a cola permanente. Esse aqui é fundo de gaveta. É, fundo de gaveta. E é facinho achar, né? É. Bem facinho. Aí passa a cola permanente. Tá. Deixa esperar uns 15 minutos. Você põe a mão na tábua, ó, ela tá grudando. Tá mesmo. Mas a cola não tá na sua mão. Não. E você pode pôr o tecido. Tá. Você põe o tecido, fixa bem retinho. Esse tecido Esse é um pequeno, tá, da Estilotex. Tá bom. Mas a lista de materiais, os contatos dela e o passo a passo por escrito estão lá no nosso site e na página do Facebook. Então é só acompanhar você. Isso. Um carbono e o risco. Tá. Aí transfere o risco pro tecido. Normal. Eu já trouxe meio adiantado por causa do nosso tempo. Tá. Mas aí em casa você faz com todo capricho, devagarzinho? Isso. Ó, eu já trouxe uma praticamente pronta, porque o que eu vou fazer nessa aqui, eu já fiz. Aqui é a mesma coisa. É um casalzinho? É um casalzinho. Lindo. É a ovelhinha menininho e a menininha. Eu gosto de perguntar se tem nome, não sei, acho que eu tenho algum problema. Tem nome esses dois? Eu não pus não. Casalzinho ou ovelhinha, vai? Casal ovelhinha fofo. Da Adri. Os pincéis eu gosto muito da linha Tigre 151. Tá. E o tamanho dele é conforme o espaço que você vai pintar. Aí com a Mas tinta... é um fininho, né? Ele é fininho. Esse é o número 8. Número 8. Mas aí depende muito da pessoa. Porque às vezes a pessoa quer se dá bem com o maior, com o menor, e isso vai a gosto. Tá. Então eu vou preencher o rostinho, que eu já fiz o dele. Eu vou preencher o rostinho e os pezinhos... As perninhas, tá. Já é tudo igual, tá? Mesma coisa. Preencher com salmão bebê. É o salmão bebê esse? Esse aqui é o salmão bebê. E esse risco é seu? Não. Não? Não. Mas é baseado? Eu peguei na internet. Então tem tanto risco na internet que a gente pode aproveitar. Tem cada coisa. Aí tira uma coisinha daqui, outra coisinha dali. Põe um laço, põe um chapéu. Você tira uma base, né? Outras cores, aumenta, diminui. Isso. Eu passei no narizinho. O narizinho não é pra pintar não, tá, gente? Tá. Mas depois você vai passar por cima, né? Depois vai outra corzinha. Não tem problema. Não, mas não é bom. E você que tá saindo em várias revistas, tá fazendo sucesso, pois que bom. Eu fiquei muito feliz, Não, viu? eu também. Nossa, eu tô muito feliz. E o retorno das pessoas, elas quando me vê, falam, eu adoro seu trabalho, tira foto comigo. Nossa, não tem preço. E você fica toda assim. Eu fico. É satisfação, né? Que bom. Agora pra sombrear, é bem pouquinha, só de um lado. Tá. Ó, tá vendo? Só de um só lado, na ó. pontinha, né? Isso. Tá. Aí eu venho aqui, ó. Tudo que tá em cima faz sombra. Então você tem que sombrear. Tá. Então tudo assim, a volta. Isso, ó. Aqui o cabelinho, tá vendo aqui o cabelinho... Chama o... Vixe. O que tem aí? Os pelinhos, né? Pelinho, né? O pelinho não é pelinho. Cabelo não a seria. A lãzinha, né? Em volta do olhinho. Menos embaixo. Embaixo do olho é sempre luz. Tá, então porque fica pro alto, é sempre a sombra, lógico, né? Pra fazer... Não, depende do que você tem... Se você tem alguma coisa em cima, aí você vai fazer sombra. O olho, geralmente... dos lados e em cima, dependendo do formato do olho. Embaixo não, como vem as bochechinhas, tem que fazer sempre só uma luz. realça. Tá. É isso.
E elas Ó, têm fiz olho com azul. aqui na boquinha também um pouquinho, ó. Eu acho que elas têm dificuldade nisso, né? Onde que eu vou fazer a sombra? É, Não é? Quando você dá aula, o que que elas mais têm dúvida? é olhinho, a Olhinho? sombra. Sombra e luz E a boca? e a boca. A boca sempre, geralmente é embaixo. Raramente você vai fazer sombra em cima, porque a parte de cima, ela é mais clara. E depois que você começa a pintar, você começa a observar os desenhos, aí você começa, sabe? Ah, é aqui que tem. Aí já vem meio que automático, né? É. Onde você vai. Aí Colocar. eu sombreei com o caramelo e a mesma coisa eu vou fazer com o jatobá. Tá. Esse jatobá é meio... Parece um ocre, né? Isso, ele é parecido, É. mas ele tira aquela cor assim tão forte do caramelo. Eu não gosto de deixar só com caramelo. Eu acho que dá diferença. Ó, Você tudo vai que eu passando tudo por aí. E sempre trabalhando bem o pincel. Trabalhar o pincel uma amiga minha fala rebolar o pincel. Rebola, rebola. É a forma como você utiliza, como É, você esfuma- coloca é. ele e continua. Aí você esfumaça, tá vendo? Esfumaçar. Que é o rebolado do pincel. Rebola o pincel. Rebola o pincel. Se quiser rebolar também não tem problema, né? Tá? Aí eu vou com a... Fiz a sombra, agora eu vou fazer a luz. A luz embaixo do O olhinho. olhinho. Tá. Sempre pouquinha tinta, porque pouca tinta você pode pôr mais. Ah. Se você põe muita tinta, não tem como tirar. Então mancha, fica feio. Essas são dicas que tem que prestar bastante atenção. É. Eu prefiro passar às vezes 2, 3 vezes, principalmente a sombra, do que você encharcar o pincel e depois ficar manchado, não tem como tirar. Aqui, ó, no meio dos olhinhos aqui, ó, entre um olhinho e o outro. É o que você Aqui falou, embaixo. depois de tanto você observar as pinturas, quem faz curso ou que vê pela internet os vídeos, acaba Vai. já sabendo. Aí passa a ser automático. É. Aí você já sabe aonde é luz e aonde é sombra. Acompanha sempre a Arte que Faz, que sempre tem pintura em tecido. Verdade. No YouTube ou na TV. Verdade. As revistas, né? As revistas revistas. ajudam muito, muito, muito. Revistas da Editora Minuano. Ó. Vamos lá. Aí eu vou fazer a mãozinha e o pezinho dela. Eu preencho com o rosa bebê. Tá, esse é bem bebê. E esse tecido é mais grossinho, né? Ele é um piquê. Pra criança tem que usar, né? Manta, Tem. chale. Tem. É o piquê, Principalmente quando é novinho, né? E fica lindo, uma cama, Fica. bercinho. Então aqui você passou o rosa bebê, O rosa só bebê. dentro. Agora eu vou sombrear com o pink. Ah, Ó, eu vou por aqui em cima. só nas bordas. Mas só essa parte aqui de cima. Tá. E aqui Ele embaixo. lá é azulzinho, a mesma coisa que você fez lá, você tá fazendo aqui. A Então, pega mesma as dicas coisa. daqui pra Pode fazer ser isso, mesma coisa. Tá. Aí depois vai ter as cores Sim, passo a passo lá por escrito, tá tudo tudo. certinho. Ó, tá vendo? Só de um ladinho Tá. eu faço. Não precisa fazer em tudo, né? Não. Tá. Não. Tá vendo? É só um pedacinho. E você tem feito muita ovelhinha? Nossa, nossa, porque ovelhinha, onde eu vou tem ovelha. É. Quarto Eu de... pouco pinto ovelha. Porque eu achei que tava assim. No quarto que eu vou de decoração, eu tô vendo muita ovelha, muita Ah, ovelhinha. Ah, Então deve. É porque você faz de tudo, né? Você faz todos os bichos. Faço. É uma variedade. Eu já vou, como eu tô com o rosa bebê, eu já vou fazer a florzinha aqui. Tá. Em cima ali? não? Isso. Ó, eu preencho essa florzinha. Vamos falar cabelinho, né? O cabelinho dele. E essas aí estão tosadas. Eu preenchi com o rosa, bebê, e com o pink eu venho ó, só de um ladinho. É só ali. Ó, faz uma vírgula. Tá.
E você acha que quem tá começando agora na pintura vai conseguir fazer? Ah, consegue. Eu comecei a dar aula e dei um risco, uma janinha. O pessoal nunca tinha pego no pincel. Saiu da aula, Conseguiu. fez quase todinha. Eu só fiz assim um acabamentinho, sabe? Uma coisinha simples. Mas as meninas pintaram. É tão gostoso saber que a pessoa saiu fazendo já. É verdade. Porque quando eu aprendi, eu só enchi, eu fiz a base e a professora veio e fez todos os detalhes. Eu saí triste. Porque assim, eu comecei a pintar, sabia que não ia saber pintar bem. Mas o pano era lindo, mas foi a professora que fez quase tudo. Ah, você queria pôr a mão na massa. Não é? Aí de um lado eu fiz a sombra, do outro lado a luz. Então do lado você fez a sombra, do outro você fez a luz. É sempre assim, você faz todo o desenho, você vai fazer a sombra de um lado, do outro lado é a luz. Vamos fazer o olhinho? Vamos. Eu vou pegar um pincel menor. Aí outra coisa, sempre que você vai pegar o pincel, sempre lava ele, hidrata ele na água. Sim. Tem que dar uma hidratada no pincel. Enxuga bem enxugadinho. Tem que estar sempre lá com a água e o paninho. Sempre. Ó, branco eu vou preencher na parte que eu vou fazer. Ele tem a parte branca e a parte azulzinha. Você vai na parte de fora, né? Isso. E vou deixar uma bolinha. Não preenche de branco, porque vai o preto. Tá. Por que se tem tanta dúvida no olhinho? Não sei, todo mundo, eu também tinha. Mas eu acho que é porque dá expressão, né? O olhinho é tudo. E ele é pequenininho, ali é o olho da expressão, verdade. Se errar aí, acaba com o trabalho. Acaba. Aí eu venho com o azul petróleo. Olha, uma pontinha só. Bem pouco, né? Só um tiquinho. Dá pra ver? Tá, vamos subir assim, ó. Só pra eu ver aqui, que ó, tá bem pouquinho, dá pra ver sim. Aí eu venho aqui, ó, faço o contorninho e já vou puxando. Hein? Tá. De puxar já vai dando essa variadinha. Então, é a forma como você pega o pincel, né? Usa, a pessoa tem que prestar atenção nisso. Sim, o pincel sempre de pé. Sempre de pé. Sempre, na pintura. Ou rebolando. Ou rebolando, é verdade. Mas você sempre trabalha o pincel em pé. Nunca deitado. Aí não vai, né? Não. Isso também, as meninas ficam meio assim no começo. Que aí elas têm mania por causa do lápis, né? Da gente escrever assim? Agora você vai? Eu vou com o preto. É aquele fininho ainda? É aquele mesmo pincel. A pontinha. Quem quiser, deixa eu mostrar uma coisa. Porque eu já faço com esse pincel mesmo, mas dá pra fazer com o zerinho. Alguns falam filete, fininho. Outros falam zerinho. Ó, tá vendo? Que é muito delicado. Geralmente essas pinturas para criança, infantis, são assim. Os motivos são muito delicados. Então você tem que ter toda a delicadeza também. É verdade. De pintar. Eu vou preencher essa outra florzinha. Lilás. Com lilás bebê. Tá. Aí um tiquinho só, eu faço que nem a outra, tá? Tá. Uma vírgula com amora. Quanto mais detalhes tiver, mais bonito fica, vai ficar bonito. Ainda mais que é pra criança. A pintura em fralda também, né? Também fica. Então dá pra fazer essas ovelhinhas na fralda. Ó, aí de um lado eu fiz a sombra, do outro lado eu vou fazer a luz. Sempre pouquinha tinta. Sombra e luz, né? Isso. Tá. Vou pintar, tem uma folhinha ali, ó. A folhinha eu usei de verde, né? Isso. É o verde pistache e o verde abacate. Tá. Eu preencho com pistache. Venho aqui, ó, só um pouquinho. Aqui, ó.
que a florzinha tá fazendo sombra. Então eu ponho um pouquinho de abacate. Tá. Tá? Sempre lá, hidratando o pincel. Isso, sempre lavando. Tá. Lavando, secando bem. Aí de um lado tem sombra, do outro lado tem luz. E vai prestando atenção nisso sempre. Isso. Faz muito tempo que você tava com pintura em tecido? 10 anos. 10 anos já. 10 anos. Eu comecei porque eu parei de trabalhar fora pra cuidar dos filhos. Mas aí chegou uma época que eu não aguentava mais ficar cuidando de casa, filho, marido. Eu precisava, eu fazia crochê, fiz muito crochê. Mas eu não aguentava mais crochê. Eu não queria mais. Aí mudou de técnica. Aí foi uma luta, porque eu punha as meninas, eu tenho 3 filhos. Punha as meninas pra escolinha. E eu pegava o Bruno tinha aqui 1 ano e pouco. Lá vai pra casa a professora aprender pintura. Aí, e aprendeu mesmo, hein? Foi. Aí nunca mais parei. 10 anos. Agora tá na sua vida, não tem mais jeito. A gravatinha dele, eu preenchi com erva doce. Tá. Aí eu venho com um pouquinho de menta. Muita tinta. E eu passo em cima do erva doce. Vai ficar esse manchadinho? É pra dar uma corzinha melhor, senão fica muito, muito clarinho. Tá. E eu não quero ele muito clarinho, não. Tá. Tá, ó, eu preenchi com os 2. Aí eu venho com um pouquinho de verde pântano. E venho, ó, debaixo aqui do nozinho da gravata. Ó, fiz uma sombrinha. Tá. E aqui do ladinho aqui. Aí do ladinho. Isso. Tá? A dele é verde e a dela é Lilás. Aí de um lado eu sombreei, do outro lado eu vou dar luz. Ó, vem? Eu vou fazer o detalhe da gravata dele. Eu pego um pouquinho de menta, ponho num lugarzinho, molho o pincel, dou uma sacudidinha nele e venho com o pincel úmido. Tá, o menta é bonito, né? O menta Esse tom, né? A tinta, ela vai ficar molinha, mas ela não pode pingar do pincel. Aí eu venho fazendo uns detalhes. Ah, os risquinhos. Isso. Da gravatinha. Tá. Tá? E assim toda ela, tá bom? Legal. E pode fazer também com o branco, entre uma listinha e outra. Ah, esse foi o branco. Aí quanto mais aguinha você colocar na tinta, diluir ela, vai ficar mais forte ou mais fraquinha. Tá. Então aí já foi a gravata dele. Vamos fazer o lacinho dela? Vamos. O lacinho dela. Porque depois aqui a parte do cabelinho é igual também, né? Isso. O que é esse? É roxo? Não, vai com lilás. Não, é o amor. Ó, aqui, ó, igual aquela florzinha. Tá. É o lilás bebê. Esse é o lacinho da ovelhinha. Isso. Preencho com lilás bebê. Venho com a amora. Fazendo a sombra. Embaixo do nozinho tem sombra. Tá pra beber. É com as suas dicas, tudo. Segue também o passo a passo lá por escrito. Isso. Eita, é o paninho. E a aguinha, né? E a aguinha. Aí de um lado eu fiz a sombra, do outro lado eu venho fazendo a luz. Sim. É porque é isso que dá peso, a luz assim, né? traz pra cima, né? Tá lindo. Agora aqui, que é a parte de dentro, eu preencho direto com amora. E eu vou sombrear com berinjela. Mas tem tantos tons que eu vou te contar. Muitos tons. É um mais lindo que o outro. Preencher. E dá pra ganhar um bom dinheiro, né, com a pintura? Dá. Tecido? Dá. Você recomenda? Eu recomendo. Nossa, vamos dar.
vendo? De um lado eu fiz sombra, do outro lado eu vou fazer a luz, tá? Tá. Então vamos aprender direitinho pra também conseguir, né? Verdade. Presentear, ganhar uma renda extra. Vamos fazer o narizinho. Bom, É o vermelho bebê, tá? tá. O dele lá também foi o Também. vermelho. Pra saber as cores que foram utilizadas nele, é só seguir a paleta de cores, né? Que você deixou Isso. tudo. Tá tudo lá no nosso site. Isso. Aí, aqui embaixo do narizinho, eu vou passar um pouquinho de vermelho tomate pra dar uma sombrinha. Tá. Agora não aparece porque tá molhado, depois aparece. Aí aqui, ó, uma luzinha. Aí tá molhado. Aí, Tá. Sempre com o mas mesmo pode... pincel. Mas vai muito assim, do gosto, sabe? Às É vezes eu o que você faço falou, com é. esse, às vezes eu faço com o outro. É o que você tá na mão. Você Tá. vai pegando o hábito, prática, e vai embora. Legal. Eu vou fazer o olhinho dele. A volta do olhinho dela? Isso. Isso, eu falei dele, né? É, o dele tá prontinho, né? Eu vou diluir o preto num pouquinho só de água. Não Tá. muito, porque senão borra, tá? Tá. Sempre um pouquinho. Aí tem que ter um apoio. Ó, eu ponho a mão assim, ó, pra ter um apoio. Olha o jeitinho que você põe, né? Se não apoiar, não fica seguro. Não fica trêmulo, né? Ó, como ela já tá contra dispersão. É. Aí faz os Sim. cílios. Ó, da menininha eu pus os cílios aqui assim, ó. Do menininho não. Não. Menina tem que ter os cílios grandes. É. Sobrancelha, né? Pra... Muito gracinha. Aí como faz bolinha, eu venho aqui, ó, ponho a Faça bolinhas. Isso. Aí eu faço umas bolinhas aqui assim. É o brilhinho, né? Isso. Ah, tá super alegre. São vesgos alegres. Né? Vesguinhos lindos. É, ó, eu vou fazer o contorninho aqui da boca. É, tem que ter sempre esse risquinho, né? Isso. Da boca. Agora eu vou bater o extenso. Você trouxe stencil de coraçãozinho? Coraçãozinho. Ah, mas aí também tem uma variedade. Você escolhe aquele que mais delicadinho que quiser. É. Nossa, tem cada extenso. Oh, e usa a facilidade do stencil. É. Que faz tudo rapidinho. O extenso eu uso o Pituá 803. Tá. Aí vai depender, o extenso é pequeno ou é grande, o tamanho do pincel, Do tá? pincel, tá. Então eu ponho um pouquinho, bato numa superfície bem batidinho, pra não ter excesso. Tá. Aqui eu tô usando o vermelho tomate. Aí eu ponho o stencil e bato. É, de bater já vai ficando. É. Desenho. Põe o stencil, pressiona com os 2 dedos pra não sair do lugar e levanta com cuidado. Não pode ter excesso de tinta nesse pincel, porque na hora que você tira o stencil, ele vai borrar. E tem que deixar bem firme, como você tá fazendo. Ó. Tá. Tá bom? Ai, que graça. Se quiser fazer nele com outro stencil, aí Não, você... o dele não foi. Não? Não. Mas se ela quiser fazer com outro formato, Pode ser também, mas eu fiz fica bonito. com... Faça bolinha. Faz umas bolinhas de branco, tá? No Tá, pezinho, no na azulzinho. mãozinha, na orelhinha. Tá. Com o camurça, a gente vai preencher o cabelinho. O dele também foi camurça. Foi camurça. Tá? Aí você vai preencher todo o cabelinho aqui embaixo e em cima. Isso. Corpinho todo, tá? Tá. Vou passar pro puff agora, tá bom? Tá. Então é só você em casa preencher toda essa Preencher parte. todinho. Tá. Infelizmente, como a gente, né? Tá Tempo corrido. é curto. É. Aí eu venho com o puff, derramo um pouquinho, ó, espalho. E com o pincel pata de vaca, eu vou dar batidinhas
cima do puff, ó. Eu vou espalhando ela. É isso que dá aquela impressão de fofinho. Não, não, ele vai ficar todo crespinho. Ah, tá. Porque se você coloca só o puff, não vai ficar assim crespinho, sabe? Se bater, aí fica crespinho. Legal. Às vezes a pessoa não sabe como usar aquele puff. Então, quanto mais puff colocar, melhor. Vai ficar mais cheinho. Só que o puff eu já tive problema assim, se eu coloco direto só o puff, sem bater assim, ó, ou fazer, às vezes sabe o que eu faço? Eu ponho, vou pôr aqui, ó, ponho o puff, em vez de ficar batendo, dou uma espalhadinha, né? E aí eu venho com o pincel e rebola. Qualquer coisinha, ó, fica os risquinhos. Tá. Pra não ficar, porque se você colocar só o puff, isso é legal saber. Ó, sabe assim? Ele pode rachar. Já aconteceu comigo. Então muito puff, aí com o tempo ele vai rachando. Racha mesmo. Tá, boa dica. Aí vai batendo, ó. E assim bate todinho ele. Toda essa parte que você pintou. Tá. Espera secar 24 horas. Tá. 24 horas. Depois você passa do avesso pra pufar. Passa do avesso. E aí como é que você... Eu costumo pôr uma toalha de banho na tábua, porque a toalha ela é fofinha, pra ter o espaço para expansão. Eu ponho uma toalha, ponho o desenho do avesso, pego o ferro, temperatura não muito quente, porque senão queima o tecido, vai ficando amarelo dos lados. Não pode ser, aí tem que ter paciência, não pode ser muito quente, mas também não muito frio. E vai passando, aí ele vai crescendo. Ou então, quem tem um secador muito bom, bem potente, pode aquecer, pode pufar com o secador. Tá bom. E assim todos os detalhes foram feitos? As ovelhinhas estão prontas? Estão. Então aí em casa você já sabe, né? Vou falar de novo, a mesma forma que ela pintou uma ovelhinha, ela pintou outra aqui pra gente, né? E você segue lá também, passo a passo por escrito, a paleta de cores, e volta o vídeo, né? Várias vezes também. E só falta aqui, ó. Uma bolinha. Como pode fazer uma bochecha. Tá. E aí já tá prontinha. Pode fazer, só fazer uma bochechinha aqui, ó. Eu gosto de fazer bochecha com o coral. Porque se pôr muito, não fica tão forte. Ó, tá? Mas só fazer redondinho já tá. Pode fazer uma bolinha branca pra dar uma luzinha. Prontinho. Pronto, casal fofo, fofíssimo. Muito bem, dona Adriana. Obrigada, você sempre traz esses riscos lindos, sua pintura, a gente vê que é sempre muito bem feita, por isso que você tá aí fazendo sucesso. Obrigada, né? Quer mandar beijinho? Quero mandar pra todos lá em casa. Vou lá em casa. Beijo. A família Vitti. Vitti, Crivillari, minha sogra que me ajuda muito, que costura tudo pra mim. Isso. Mãe, sogro. Todo mundo se as alunas. Pra Guarulhos, beijo pra Guarulhos. Todo mundo beijo. Beijão pra Guarulhos, pra todas vocês aí que sempre nos assistem aqui no Cantinho do Arte que Faz ou lá na TV. Continuem com a gente, viu? Porque, ó, a nossa felicidade de ter você sempre juntinho da gente é muito grande, tá? Então a gente se encontra no próximo Cantinho do Arte que Faz. Obrigada, dá um beijinho. Até a próxima. Obrigada, tá? Imagina. A gente se encontra no próximo Cantinho do Arte que Faz e na TV também, tá? Então, toda terça, quinta e sábado você também tem o Arte que Faz. E ó, fiquem com Deus. Um beijão. Até mais.